Olá, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós vamos ter a nossa última aula do nosso plano de estudos do mês de agosto. Então hoje são 31 de agosto. Estamos fechando o nosso plano de estudos do mês de agosto e vamos iniciar o nosso plano de estudos no mês de setembro, ok? Então pega teu módulo 3, pega o teu livro e abre na página 43. Na nossa aulinha de hoje de língua portuguesa, nós vamos trabalhar, olha só, concordância, substantivo e adjetivo. Vamos lá? Então vai lá, crianças. Primeiro, o que é o substantivo? Nós já estudamos, né, o que era o substantivo, mas vamos relembrar o que é o substantivo. O substantivo é o quê? É o que nomeia os seres em geral. Então, o nome das coisas, dos objetos, das pessoas, dos lugares são substantivos, ok? Por exemplo, bola, a palavra bola é um substantivo. A palavrinha carro é um substantivo, pincel é um substantivo e assim por diante, tá? Então, e o adjetivo? O que vai ser o adjetivo? O adjetivo vai ser as características que o substantivo vai receber. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esta bola. Bola é o substantivo. Mas se eu disser esta bola é azul, eu estou dando uma característica, ou seja, quando eu estou falando sobre a cor desta bola, que é uma característica dela, eu estou usando um adjetivo. Vou pegar esta outra bola aqui, ó. E esta outra bola aqui? Esta bola, né, a palavrinha bola, como eu disse, ela é um substantivo. Mas vamos dar uma característica para esta bola aqui? Pois bem, eu posso dizer que esta bola é amarela com preto, tá? Então, a característica dela que eu estou usando é a cor. Em relação a esta bolinha aqui, que é azul, eu posso dizer que esta bola, ela é o quê? Ela é grande e esta bola é pequena, tá? Outro exemplo, o nosso carrinho aqui. Carro é um substantivo. Então, vamos utilizar um adjetivo para este carro aqui. Este carro é azul. Então, a cor é um adjetivo, pois eu estou dando uma característica. Eu posso também dar qualidades, né, ao substantivo. O adjetivo também lhe dá qualidades ao substantivo. Então, veja só. Quando nós falamos de concordância, substantivo e adjetivo, quer dizer que concordância, eles têm que estar em harmonia. Concordar é estar em harmonia. Eles têm que ter uma combinação. Então, olha só, aqui no teu livro, na página 43, ele diz assim, ó, leia a sinopse a seguir. O título é Monólogo da Natureza. Vamos lá ler. A mãe natureza analisa a condição em que foi criada, perfeita, bela e autossuficiente, e os danos que vem sofrendo pela interferência do ser humano, muitas vezes causados por sua ganância. Sem forças para lutar sozinha, vê a educação ambiental como a única solução. Então apresenta sugestões simples e concretas à recuperação do meio ambiente, tá? Esse monólogo da natureza é de Terezinha Caúcho de Oliveira, tá bom? É uma ilustração de Fred Galan e é da FTD. Se você tiver curiosidade em adquirir este livrinho, aqui tá te dando a referência dele. Primeiro, vamos analisar algumas palavrinhas que tem neste texto para você compreender o significado. A palavrinha autossuficiente. O que é autossuficiente? Autossuficiente quer dizer independente, consegue atender às próprias necessidades. Ou seja, ele atende às suas próprias necessidades, correto? E ganância. O que é ganância? Você já ouviu falar sobre esta palavra ganância? Ganância quer dizer desejo exagerado de ter muitas coisas, além do que é
realmente necessário. Então está falando sobre ganância. E o monólogo, o que é o monólogo? Monólogo quer dizer um ato de falar consigo mesmo. Então, é isso que significa essas 3 palavras que você vai encontrar no seu texto. Então, olha só o que ele diz na letra A. O que é para você fazer? Primeiro, ele pediu para você ler a sinopse a seguir. Nós fizemos a leitura, verificamos algumas palavrinhas para ter conhecimento do que elas significam. E agora, na letra A, ele vai dizer o que as crianças que aparecem na capa do livro estão fazendo. O que essas crianças estão fazendo? Olha, observa que essas crianças, elas estão cuidando da natureza. Muito bem. Lembra que agora, dia 5 de setembro, nós vamos ter o dia da Amazônia. A Amazônia, ela é muito importante para todos os seres vivos, sem exceção. É importante para as pessoas, para os animais, para as plantas. Então, a Amazônia, ela é importantíssima. E aqui na capa do nosso monólogo, nós podemos observar as crianças tendo esse cuidado com a natureza, certo? Bem, aí você vai escrever lá, elas estão cuidando da natureza. Você vai virar o seu livro para a próxima página, que é a página 44, que é esta aqui, ó, 44. Na letra B, ele vai te fazer outra pergunta. Em sua opinião, né, o que você pensa sobre isto? Por que é importante cuidar da natureza? Então, você vai nos dizer na nossa aula ao vivo do Zoom às 9h40, porque aqui é para você se expressar oralmente. Então, na sua opinião, por que é importante cuidar da natureza? Então, já temos, né, algumas aulas, na verdade várias aulas, nós viemos falando sobre o meio ambiente, sobre a importância da natureza, sobre a importância de cuidar, de zelar, de preservar, de não poluir. Então você já tem bastante informações para você ter a sua opinião formada sobre qual é a importância de cuidar da natureza. Na letra C, ele diz assim, ó, leia 2 substantivos retirados do texto da página anterior. Então, foi retirado do texto do monólogo da natureza 2 substantivos. Se foi tirado 2 substantivos, foi tirado o quê? 2 nomes de alguma coisa. Vamos lá. Mãe natureza, sugestões. Retirado 2 palavrinhas já. Contorne no texto os adjetivos que concordam, ou seja, que vai ter concordância, que vai ter relação, que vai ter coerência com o substantivo mãe natureza. E sublinhe os adjetivos que concordam com o substantivo sugestões. Então, vamos voltar lá para a nossa página 43. Então, vamos lá. Quando ele falou da mãe natureza, quais são as palavras, quais são os adjetivos que vão caracterizar a palavra mãe natureza? Lendo o nosso texto, diz assim, olha, a mãe natureza analisa a condição em que foi criada. Olha como ela foi criada. Lá vem as características, olha, ela foi criada perfeita, bela e autossuficiente. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão circular essas 3 palavrinhas que são características da natureza. Como a natureza foi criada. Então, aqui ele está caracterizando, ou seja, ele está usando adjetivos para caracterizar como a mãe natureza foi criada. Então, circule lá. Perfeita, bela e autossuficiente. E ele diz para você sublinhar, lembra sublinhar e passar um traço. Os adjetivos que concordam com o substantivo sugestões. Bem, continuando aqui no texto, quando falou que a natureza era perfeita, bela e autossuficiente, e os danos que vem sofrendo pela interferência do ser humano, muitas vezes causados por sua ganância. Aí aqui, ó, ponto em seguida. Sem forças para lutar, sozinha, vê a educação ambiental como única solução. Então, apresenta sugestões. Aqui, quando ele diz, então, apresenta sugestões, ele pede para você o quê? Passar um traço nos adjetivos que
concordam com a palavra sugestão. Quais são os adjetivos que vão concordar com a palavra sugestão? Serão simples e concreta. Então, você vai passar um traço na palavra simples e na palavra concretas. Voltando para a nossa página 44. Ok? Leia os textos a seguir. Texto 1. O coqueiro, de sabido, foi-se pôr naquela altura, pensando que eu não sabia quando tem uma fruta madura. Texto 2. O bairro onde fica a escola era considerado região carente da cidade grande, distante das largas avenidas, dos parques municipais e dos equipamentos públicos mais comuns e básicos. Então, aqui nós vamos ter dois textos. E olha o que ele pede para você fazer após ter lido esses dois textos. Você vai observar os pares de palavras retiradas do texto da página 44. Então, aqui ele tirou pares de palavras desse texto, tanto do texto 1 quanto do texto 2. Olha só, ele tirou a palavra coqueiro e a palavra sabido, que está na cor verde. Na cor laranja e vermelha, ele tirou a palavra fruta e madura. Na palavra abaixo, né? Cidade e grande. E na outra foi largas e avenidas. Olha só. Assinale com o X a alternativa correta em relação à concordância dessas palavras. Então, vamos lá. Os adjetivos do texto 1. Quem são os adjetivos do texto 1? Coqueiro, sabido. E do texto 2, os adjetivos do texto 1, que é coqueiro, sabido, fruta madura. Do texto 2, nós vamos ter cidade grande e largas avenidas. Os adjetivos do texto 1 e 2 estão concordando em gênero e em número com o substantivo. Quando fala de gênero, ele está falando, né, se é masculino ou feminino, certo? E o número do substantivo, saber se esta palavra está no singular ou no plural. Nós já estudamos esse assunto, correto? Então, número do substantivo refere-se à quantidade. Se eu estou fazendo referência a um elemento, por exemplo, aqui eu tenho uma bola, a palavra bola ficará o quê? Ficará no singular. Mas quando eu pego esta outra aqui, eu já tenho o quê? Duas bolas. Olha, a palavra bolas, já estou falando de duas. Então, quando eu falo de duas ou mais, a palavra bola passa para o plural. Então, ficará a palavra bolas. Quando ele diz que o adjetivo, tanto do texto 1 e 2, eles estão concordando, quer dizer, se está tendo coerência em número, ou em gênero e número do substantivo. Então, vamos lá observar. O coqueiro de sabido, né? As duas palavras estão, tanto a palavra coqueiro está aqui no masculino e sabido também. Coqueiro está no singular e sabido também. Ok. A outra palavra, fruta madura. Fruta é uma palavra do gênero feminino e a palavra madura também. Está ok. E a palavra fruta está no singular e a palavra madura também. Então, opa, no texto 1 está ok a referência tanto do número do substantivo quanto do gênero do substantivo. E no texto 2, eu tenho cidade grande. Cidade está no singular e a palavra grande também, certo? Aí ele vem depois, largas avenidas. A palavra largas, eu estou falando do plural. Observa que geralmente não são todas, porque nós vimos que algumas palavras, quando elas vão para o plural, nós vimos que ela tem uma diferença no finalzinho dela. Mas geralmente elas são acrescentadas a letrinha, o quê? A letrinha S, né? Nós vimos também isso já nos nossos assuntos anteriores. Então, olha só, a palavra largas está no plural, então o número do substantivo aqui está no plural, e a palavra as avenidas também, ou seja, elas estão concordando. Então, o texto 1 e o texto 2, ele diz que estão concordando em gênero e número do substantivo? Sim, você vai marcar um X neste primeiro quadradinho.
Vamos ver aqui por que a segunda opção não está correta. Ele diz que os adjetivos do texto 1 e 2 não se modificam para concordar com o substantivo, nem em gênero, nem no número. Eles se modificam sim, então por isso essa alternativa não está correta. Aqui no teu livro, no finalzinho, ele vem dando uma definição, tá? O adjetivo concorda com o gênero, que é o masculino e feminino, e com o número, que é singular e plural, do substantivo, como em fruta madura e avenidas largas, tá? E largas avenidas. Aqui nós vamos ter atividade. Nesta atividade da página 46, vamos ter a primeira questão. Complete o texto a seguir com os adjetivos, seguindo o que está apresentado na imagem. A imagem é esta aqui, olha. É o sítio. Olha só, que legal esse sítio. Então, você vai observar esta imagem para você completar o texto aqui em cima. Vamos lá. A fazenda do meu tio fica em um lugar bem... Você vai ver uma palavrinha, um adjetivo que se enquadra aqui. Fica no lugar o quê? Bem distante, bem próximo, bem bonito, bem legal. Então, você vai escolher um dos adjetivos e você vai escrever aqui. Lá tem muitos... O que nós podemos observar aqui nessa imagem? Tem muitos o quê? Muitos animais. Então, você vai colocar lá, muitos animais. As galinhas ficam ciscando pela fazenda na companhia dos pintinhos. Observa o pintinho aí. Vamos dar um adjetivo para esse pintinho? Por pintinhos amarelinhos. Ó, podemos falar da cor do pintinho. Amarelinhos, tá? Fofinhos, podemos também colocar. O coronel é um cavalo. Olha aqui o coronel. Vamos ver uma característica do coronel. Vamos falar, pode ser um cavalo marrom, um cavalo bonito, um cavalo charmoso, tá? Então, são características do coronel, que é esse cavalo. Que fica se exibindo com sua... O quê? Com sua o quê? Crina. Essa crina dele pode ser bela, pode ser lisinha, brilhosa. Então, você vai escolher o adjetivo para colocar aqui, para caracterizar a crina do coronel. Mimosa e Grace são as vaquinhas da fazenda. Elas são... Olha só, vamos olhar agora as vaquinhas da fazenda. Tem aqui, olha, Mimosa e a Grace. Elas são preta e branca, elas são o quê? Elas são charmosas, elas são fofinhas, elas são lindas. Então, eu tenho vários adjetivos que eu posso caracterizar as vaquinhas. Tá bom? Há porquinhos. E os porquinhos, como é que eles são? Os porquinhos são fofinhos, rosinhas, espertos, tá? E uma ovelha que tem pelos. Olha a ovelha aqui na fazenda. A ovelha tem o pelinho preto, né? Uma ovelha do pelo preto. Tá bom? Então, você vai completar o texto observando a imagem. Você vai escolher o adjetivo que você mais gostar e vai completar aqui nosso texto. Na página 47, ele te dá a segunda questão. Na segunda questão, você vai completar as frases com o adjetivo apresentado no quadro. Então, ele está te dando as palavras castanhos, alto, bela e quente. Ele está te dando essas 4 opções. Letra A. A sopa estava muito castanhos, altos, belas ou quente. Lembra que o adjetivo, né, tem que concordar com o substantivo. É por isso que nós estamos estudando concordância entre substantivo e adjetivo. Então, vai ter que concordar lá. Com o quê? Quem é o meu substantivo aqui? Sopa. Então, vamos lá. Letra B. Minhas irmãs têm cabelos. As minhas irmãs têm cabelos castanhos, altos, belas ou quente. Qual vai ser o adjetivo que vai se encaixar, que vai ficar melhor nesta frase aqui? Letra C. Tem um menino bem na minha classe. Tem um menino o quê? Bem castanhos? Concorda? Olha, castanho está no plural. E o menino no singular. Então, alto, belas ou quente. E a letra D. O Brasil tem paisagens. O Brasil tem paisagens o quê? Castanhos, alto, belas ou quente. Então, tá bem facinho para você encontrar o adjetivo que vai se encaixar adequadamente nestas frases aqui da segunda questão.
E a nossa última questão da nossa aulinha de hoje é a terceira, que fala assim: escreva uma frase com adjetivos para cada uma das imagens abaixo. Uma imagem que ele te dá é o planeta Terra. E a outra que ele está te dando é um cacho de uva. Então você vai escrever uma frase para o planeta Terra e outra para este cacho de uva, tá bom? Então você vai escolher lá uma frase com um adjetivo, ok? Então, crianças, não esqueça. Vamos lá, recapitular. Substantivo nomeia os seres em geral. Adjetivo caracteriza o substantivo. Vou passar para cá. O adjetivo caracteriza o substantivo. Tenho dois exemplos aqui, ó. O pintinho, a palavra pintinho é o meu substantivo, que eu estou nomeando um animal. E ele é amarelo, a palavra amarelo é o adjetivo, é uma característica deste pintinho. Segundo exemplo eu tenho aqui, ó. O sorvete é gostoso. O meu substantivo será sorvete e o meu adjetivo que eu estou caracterizando, certo? É a palavra gostoso. Eu estou dando uma qualidade para este sorvete. Então, crianças, não esqueça que às 9h40 nós temos o nosso ao vivo no Zoom. Nosso ao vivo. Não falte, é importante você participar do ao vivo. Esteja com seu material todo separadinho, sua água e não esqueça do seu uniforme, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.